Que a graça e a paz do Senhor possa estar e permanecer conosco aqui neste local. É bom que nós possamos estar juntos. A palavra do Senhor fala que é uma bênção, a união do povo de Deus. E nós vamos começar este tempo lendo juntos o texto da palavra do Senhor que está no Salmo 133. E eu vou convidar os irmãos para ficarmos de pé para esta leitura. Vamos fazê-la em uníssono, vamos ler todos juntos aquilo que está projetado. Juntos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um exemplo que nós temos disto é a igreja inicial, a igreja em Jerusalém, onde havia tudo em comum, diz o texto bíblico. Ninguém sentia que nada era propriedade sua. Inclusive vendiam as suas propriedades e repartiam para que todos pudessem partilhar daquilo que era seu. Ora, houve irmãos nossos que pegaram esta ideia ou esta leitura e fizeram esta canção que nos fala sobre esta unidade tão bonita e que nós vamos cantar agora, pedindo ao Senhor que ela possa ser verdadeira na vida da nossa igreja. Singela vida, na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os Será que podemos repetir a experiência de Jerusalém? É provável que alguém diga, pastor, não dá mais. São contextos muito diferentes, é verdade. Nós vivemos 2000 anos depois e a verdade da vida da igreja é outra. Mas também é provável e possível que alguns respondam que não dá para viver aquilo que a igreja de Jerusalém viveu, por causa das outras pessoas que estão na igreja. Pastor, eu até gostava da gente poder ter essa comunhão, mas com o irmão fulano de tal, com a irmã cicrana, isto vai ser muito difícil. E sendo esse um sentimento e um pensamento humano,
podemos até dizer comum. Nós não somos pessoas comuns. Não por nossa causa, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Então, a nossa atitude tem que ser outra. E a nossa postura tem que ser diferente. E para que a Igreja do Senhor possa experimentar a verdadeira união, só através da ação do Espírito, só pelo milagre do amor do Senhor frutificando em nós, mas cada um tem que olhar para si, em primeiro lugar. É por isso que nós vamos começar cantando esta oração, a começar em mim. Faz, Senhor, a obra necessária. E se for preciso até quebra corações. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, para que teu corpo cresça assim, tua perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, perfeição. Senhor, nós te agradecemos por este espaço de acampamento que está disponível para nós podermos usar. Nós te agradecemos por todo o trabalho que foi feito de preparação deste retiro, por todos aqueles que estiveram envolvidos, gastaram muitas horas para que tudo ficasse da melhor maneira e nós pudéssemos aqui estar. Obrigado por aqueles que, estando aqui no acampamento, vão trabalhar nestes dias, já trabalharam hoje, vão trabalhar nos próximos dias para nos servir. Nós te agradecemos pelas suas vidas e pedimos, Senhor, que este serviço que nos prestam possa ser recompensado pela tua graça nas suas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos separar estes dias, porque tu nos deste condições, recursos, e nós te louvamos por cada um que aqui chegou, por aqueles que estão a caminho e que ainda vão chegar hoje e amanhã, e por este tempo que vamos passar juntos. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. No recado que mandamos esta manhã, nós dissemos aos irmãos para trazer algumas coisas. Pedimos aos irmãos que trouxessem a Bíblia, talvez um caderno para tomar notas, pedimos aos irmãos que trouxessem as vossas coisas que precisam, não é? De roupa e de higiene pessoal. Lembramos aos irmãos que trouxessem um casaquinho porque faz frio, e já perceberam que faz. E em Água de Madeiros sempre é preciso. Se os irmãos estiverem inscritos para algum acampamento em agosto, traga o casaco, porque vai precisar dele à noite, porque faz frio. Nós estamos aqui mesmo junto ao mar. Se o irmão sair e ficar um bocadinho afastado e silenciar, vai ouvir claramente o barulho das ondas. Portanto, estamos mesmo aqui ao lado. É por isso que aqui é tão fresquinho e tão agradável, tanto de manhã cedo quanto a esta hora. Mas também pedimos aos irmãos, e isso eu não sei se todos lembraram de colocar na bagagem, que trouxessem uma atitude positiva, uma vontade e uma disponibilidade para servir. Um desejo de se dar a conhecer e uma oportunidade de conhecer um pouco outros irmãos.
Nós temos alguns irmãos que estão na nossa igreja há relativamente pouco tempo. Hoje não, mas nas próximas reuniões nós vamos dar oportunidade a alguns famílias ou pessoas individualmente que venham aqui à frente e se apresentem, como fizemos o ano passado, e foi útil, foi muito bom, porque às vezes nós vemos as pessoas e ainda não identificamos os nomes, ainda não sabemos direito quem são, não percebemos o que é que fazem, às vezes ainda não identificamos os casais ou os filhos dos casais, e isto é importante, que é para a gente poder saber onde é que está. Então vai ser útil fazermos isto. Mas uma sugestão para este convívio durante a semana. Eu sei que fica mais fácil. E nós temos esta tendência. Sentamos hoje num lugar ali à mesa, já percebemos quem é que ficou ali ao lado, estamos confortáveis, então amanhã temos a tendência de fazer o mesmo grupo. Vamos circular. Vamos circular. Vamos sentar com pessoas diferentes. Aproveite o período da refeição, que é um período bom, é um bom momento para conversar. Quando estamos a comer, não há necessidade de comer depressa, estão a correr, apesar de sermos muitos, dá para todos chegarem à fila e se servirem e comerem com alguma tranquilidade, não vai faltar comida, e é oportunidade para, enfim, se nós trocarmos um bocadinho, poderemos conhecer 2, 3, 4 pessoas diferentes, e se fizermos isto, a nossa unidade cresce, porque evidentemente que para nós podermos crescer como igreja, nós temos que estar mais próximos, mais unidos uns aos outros. Eu gostaria que o irmão pudesse encarar este retiro no sentido de, sim, ser abençoado. Veio aqui porque pretende que seja um tempo agradável para si, penso eu. Fez as contas, imaginou, é um local separado, é um retiro, é agradável, é na natureza, vamos estar ali, também vamos ter algum tempo de culto, algum tipo de palavra, portanto, certamente vai ser um tempo abençoado para mim. Mas eu queria que o irmão pensasse além disso. Qual é a bênção que trouxe para nós? Qual é a bênção que você trouxe para nós? Você é parte do corpo. Nenhuma parte do corpo pode dizer eu não tenho importância ou eu não tenho nada para contribuir. Se uma parte do nosso corpo resolver parar de funcionar porque disser eu não tenho nada para contribuir, não tenho nada para ajudar o corpo, o irmão não vai terminar o retiro, porque provavelmente amanhã de manhã vamos ter que levá-lo para o hospital em Leiria. Espero que isso não aconteça, está bem? Só para dizer aos irmãos que eu estou aqui como pastor, eu não vim preparado para atuar como médico. E espero que realmente não seja necessário. Mas este é o exemplo que a palavra nos dá. Nós somos membros, somos parte do corpo. Você veio preparado para abençoar? Lembre-se, vamos estar em convívio mais próximo durante mais horas. A verdade é que quando nós estamos na igreja do domingo, a verdade é que a maioria de nós passa muito pouco tempo junto. Alguns irmãos até ficam o domingo o dia todo na igreja. Mas a maioria está ali durante algumas horas, quando muito nós nos cruzamos num corredor, mas não chega a haver muita convivência. Aqui vai haver mais. Dependendo de onde estiverem, vamos até usar as mesmas casas de banho e tudo. Há muitas possibilidades. Algumas não são boas. Vai depender de nós. Vai depender da nossa atitude, vai depender da nossa disponibilidade, vai depender da nossa vontade e de termos o nosso coração voltado para abençoar aqueles que estão aqui conosco. Então, coisas simples, como sorrir, como pedir, como agradecer, como se dispor para ajudar. E certamente se nós fizermos isto, já vamos estar com uma capacidade diferente de ser bênção para todos aqueles que aqui vieram, e este é o desejo que nós temos. Nós queremos que quando chegue no domingo, e acreditem, irmãos, vai passar muito rápido. Vai ser quase a piscar o olho. Queremos que quando chegue no domingo, a hora do almoço, os irmãos possam dizer, não é possível, não dá, já temos que ir embora, o ano que vem tem que ser uma semana inteira. É esse o nosso desejo, não é? É o que nós gostaríamos. Mas todos temos que fazer alguma coisa, todos temos que contribuir para que seja realmente assim. A minha atitude, a minha postura, a minha forma de estar aqui vai ajudar a que o ambiente e o clima que vai se sentir espiritual aqui seja algo bom, seja algo agradável. Então, independentemente de se o irmão se lembrou ou não de colocar isso na sua bagagem, eu vou-lhe dar a oportunidade agora de o fazer em oração. Vamos orar silenciosamente, cada um de nós. Eu peço agora que o irmão ore pelo seu coração, pela sua presença aqui, que realmente possa ser uma bênção para a sua vida, mas também ore para que o Senhor possa fazer da sua presença aqui uma bênção para a vida de alguém, ou de alguém, talvez alguém com quem vai partilhar um quarto, alguém que vai ser seu vizinho de quarto, alguém com quem vai se sentar na hora do almoço, ou do jantar, que este
seja um tempo em que nós estejamos disponíveis para a ação do Senhor, seja o que Ele quer fazer em nós, seja o que Ele quer fazer através de nós. Então vamos orar silenciosamente, vamos dar alguns minutos aos irmãos para fazer isto, trazendo isto à nossa mente, colocando isto no nosso coração como um desejo na presença de Deus. Continuamos, Pai, na Tua presença. Nós queremos dizer-te que há expectativa do nosso coração por aquilo que vai se passar. Temos desejo de ouvir o Teu recado, entendermos que este será um tempo em que Tu vais falar connosco, individualmente, coletivamente, como igreja. Mas também, Senhor, queremos nesta hora dizer-te que estamos disponíveis e prontos para sermos usados por Ti para abençoar. Faz da vida de cada um de nós uma bênção para o irmão e para a irmã que estiver ao nosso lado. Dá-nos capacidade, Senhor, de perceber o Teu toque, de ser capaz de abençoar numa palavra, num gesto, em alguma atitude, e que ao fim deste pouco tempo que vamos estar aqui, mas juntos, que nós possamos sair daqui fortalecidos como igreja de Jesus, compreendendo mais o que isto significa, com vidas verdadeiramente íntegras na Tua presença e inteiramente dominadas pela Tua presença. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós escolhemos um cântico que vai ser o nosso espécie de cântico oficial deste retiro. Ele foi o cântico oficial da Assembleia da Convenção. Então, quem esteve aqui na Assembleia da Convenção, há um ou outro irmão que esteve, já sabe este cântico. Também passamos para a equipa de louvor, portanto haverá alguns da equipe de louvor que também já sabem este cântico e podem ajudar-nos a cantar. O que nós gostamos deste cântico é que, sendo algo dentro da linha dos cânticos, digamos, atuais, mais modernos, contemporâneos, ele tem um foco, ele tem uma ênfase que não é mais comum, que nós não encontramos tantas vezes. Não é só uma questão da exaltação do Senhor, mas um colocar Deus no centro, dando a entender que na nossa vida Deus somente importa. O que realmente importa na nossa vida é o Senhor. E o que vai ficar e o que vai fazer diferença na nossa vida é o que nós fizemos para o Senhor, o que nós nos gastamos na sua obra, o que nós demos de resultado naquilo que nós fizemos por Ele. A irmã Carlinha deu-me uma informação quando chegou. Eu sei que ela não teve muita satisfação de me dar essa informação, mas ela passou porque ela percebeu que também seria uma informação importante para mim. Esta tarde partiu para o Senhor um servo de Deus que alguns de nós têm aprendido a amar e a valorizar muito.
o pastor Tim Keller. Tim Keller tem sido nos últimos anos, eu diria décadas, um dos grandes pensadores, pregadores, defensores do Evangelho, apologeta. Ele começou uma igreja em Manhattan, uma das zonas mais difíceis em termos mundiais. Em Nova York, na zona da riqueza, na zona da opulência, na zona do dinheiro, na zona onde teoricamente ninguém precisa de Deus porque já tem tudo. E o desafio inicial, que muita gente lhe disse, isto é uma loucura. Começar uma igreja em Manhattan é já saber que vai correr mal. Mas não foi, irmãos. Foi uma grande bênção e uma igreja que alcançou milhares e milhares de pessoas. E através deste ministério, Tim Keller desenvolveu muito daquilo que é a apologética que nós hoje usamos para as igrejas no meio moderno e nas grandes cidades do mundo do norte, do mundo do ocidente, seja Estados Unidos, seja Europa. Partiu hoje para o Senhor. Ele já vinha lutando com um cancro há algum tempo. O Senhor o levou, descansou. Aqueles que aprenderam a amá-lo e que valorizam aquilo que ele escreveu, ainda hoje de manhã eu estava a ler o último livro dele que eu adquiri, vão sentir certamente esta falta. Mas, irmãos, que legado que o nosso irmão deixou, que abundância que ele deixou, o quanto ele abençoou, não somente lá na sua igreja local, mas no seu país e no mundo evangélico, e o quanto ficou e vai continuar a abençoar nos próximos anos, enquanto Jesus não voltar, porque os escritos ficaram e eles vão continuar a nos abençoar, porque Tim Keller colocou Deus no centro da sua vida. E um dos seus livros era exatamente esta, Igreja Centrada. E o tema desse livro inteiro era como dirigir uma igreja de modo que ela seja centrada em Deus, centrada em Jesus, porque só isso importa. O resto, podemos ou não ter sucesso, mas aos olhos do Senhor só vai contar isto. Nós vamos cantar, vamos tentar, não é? Vamos tentar cantar. Não somos profissionais, os irmãos sabem. O cântico não é muito difícil, é um bocadinho diferente, mas ele é repetido. E o nosso desafio aos irmãos é que quem já sabe, cante connosco. E como ele vai ser repetido, à medida que o irmão for percebendo, cante, porque a primeira vez vamos cantá-lo e não vai dar para guardar, mas nós vamos cantá-lo várias vezes até deixarmos o nosso retiro e os irmãos certamente vão guardá-lo. Acima de tudo e de todos, aqui nós vimos render louvores. Queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores. Queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro.
explicar aos irmãos que nós vamos ter programação com as nossas crianças. Amanhã, domingo, nós teremos espaço e programação feita para elas. Neste culto, no entretanto, ainda não. Os irmãos vão ficar com os vossos pequeninos, que eu presumo que daqui a bocadinho vão estar a dormir, porque a voz do pastor ajuda a acalmar. Eu sei isso porque houve uma irmã da nossa igreja que punha sempre a gravação do pastor quando estava nervosa, porque ajudava a ficar mais calma. Então eu descobri que afinal eu sou concorrente do Xanax e do Lorenin, mas ainda bem. Uma pesquisa feita recentemente nos Estados Unidos, parece que são quase sempre feitas nos Estados Unidos, não é só, mas os americanos gostam muito disto. Trouxe alguns números que são bastante preocupantes. Vou passar alguns para os irmãos, ou aliás, vão-me ajudar passando alguns para os irmãos, para que os irmãos possam perceber. Havia uma ideia mais ou menos geral na população de que a igreja, e quando falamos em Estados Unidos, a igreja normalmente será a igreja evangélica de alguma denominação, é uma coisa boa, mas a pergunta que se fez era se ela era verdadeiramente necessária. Então deixa-me mostrar aos irmãos alguns dados. 67% das pessoas inquiridas achavam que não, que a igreja não era necessária. E curiosamente, quando foram perguntados a crente, 32% também achavam que ela não era necessária. Ou seja, 1/3 daqueles que se diziam crentes em Cristo achavam que a igreja não era verdadeiramente necessária. São os famosos desigrejados. Eles acham que podem viver a vida cristã sem a igreja. 56% dos crentes que foram interrogados nessa pesquisa disseram, 56%, mais de metade, disseram que Deus aceita todo o tipo de adoração, desde que seja sincero. Significava que na cabeça destes irmãos em Cristo, que dizem que Jesus é o único Salvador, são membros de igrejas evangélicas, apesar de dizerem isto, eles acreditam que Deus aceita a oração muçulmana, budista, hindu, Hare Krishna, ou seja lá o que é que for, desde que ela seja sincera. 56%. 43% entendem que a condenação bíblica da homossexualidade já não se aplica nos nossos dias. É um texto muito antigo, é uma colocação contextual, tem a ver com aquele período e aquela época, portanto hoje em dia já não devemos aplicar isto à nossa realidade, o que significa que nós deveríamos aceitar estas pessoas na igreja sem nenhum problema. 26% dos crentes que foram interrogados nessa pesquisa disseram que acham que a Bíblia não é propriamente a verdade. Ela é assim, um bocado subjetiva. É um texto muito antigo, não é? E como tal, já passou um bocado de moda. E talvez nós tenhamos que repensar um bocado daquilo que está escrito. 38% acham que a fé que os crentes dizem ter é algo muito pessoal e só pessoal. É a sua fé, mas é uma coisa subjetiva. Ela não é propriamente uma verdade absoluta. Adivinha se estes irmãos têm coragem de dar o seu testemunho ou de falar de Jesus a alguém. 43% dos crentes admite que não têm um compromisso integral. Esses foram os que aceitaram dizer isso, apesar de que a pesquisa foi anónima. Ou seja, quase metade daqueles que se diziam crentes reconheciam que, afinal de contas, não tinham compromisso com a igreja. Só 25% da população americana, neste momento, que fez parte desta pesquisa, admitiu crer verdadeiramente na existência de Deus de uma forma concreta. Haverá a existência de algum ser superior, mas a definição cristã de Deus foi aceita apenas por 25% deles. De 1993 para cá, a assistência nas igrejas evangélicas em geral nos Estados Unidos caiu 30%. 30%. As igrejas perderam 30% dos seus membros. Apenas 6% da população americana hoje terá aquilo que nós podemos chamar de uma cosmovisão bíblica. E estamos a falar de um país que nós entendemos que é um país cristão, que entendemos que é um país que até poderíamos dizer evangélico, mas que tem sido bombardeado de uma forma tremenda nas últimas décadas, com todos os meios de comunicação e mais alguns, para que isto seja mudado. E é muito
curioso nós percebemos que o cristianismo no mundo, ele simplesmente deu uma cambalhota. No início do século XX, nós tínhamos o cristianismo evangélico essencialmente no norte, era Estados Unidos e a Europa, e o sul estava, não é? Toda a região dali para baixo não tinha muita influência evangélica. Hoje mudou radicalmente, e hoje a grande força das igrejas está cá para baixo, seja na América Latina, seja na África, seja no Sudoeste Asiático. Surpreendentemente é isso que está a acontecer. Diante de um resultado como este, a pergunta que pode-se fazer é: será que a igreja afinal é necessária? Será que a igreja é necessária? E se a igreja é necessária, a pergunta é então, mas o que é uma igreja? Porquê é que nós devemos estar unidos a uma igreja? O que é que significa compromisso real? Ou seja, o que é que envolve fazer parte de uma igreja? E é isto que eu quero ver com os irmãos, prometo brevemente, porque já é de noite e nós já estamos cansados. Se tiverem as suas Bíblias, por favor, abram em Mateus capítulo 16. Um texto clássico da palavra do Senhor, nas palavras de Jesus dadas a Pedro naquele momento importante da vida do ministério, em que ele pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? E depois da resposta de Pedro, Jesus diz o seguinte a ele nos versículos 17 e 18. Mateus 16, versos 17 e 18. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é uma igreja? Bem, eu posso dizer aos irmãos o que não é uma igreja. Uma igreja não é um templo. É por isso que eu dei muita ênfase no domingo passado, mas nos anteriores, que no domingo que vem a nossa igreja não vai estar fechada. Eu sei que alguns irmãos têm muita dificuldade, e para alguns irmãos que não estão aqui, eu entendo até que seja muito difícil entender esta história da igreja sair em retiro. Como assim? As instalações vão estar fechadas, as pessoas vão chegar lá no domingo e vão bater com o nariz na porta. É domingo e a igreja está fechada. Não, irmãos, a igreja não está fechada. A igreja vai estar reunida em Água de Madeiros desde sexta-feira à noite. As instalações da terceira igreja, a sua sede oficial, não vai estar aberta no domingo, mas a igreja não é aquele local no número 36 da Filipe Folk. Uma igreja não é uma organização, apesar de que ela precisa estar organizada. Uma igreja não é uma ONG, apesar de que ela pode fazer e faz muito serviço social. Uma igreja não é um clube, apesar dela ter uma coisa que é mais ou menos parecida com cotas. A definição de missão da nossa igreja que tem sido usada é a seguinte: nós somos uma comunidade de família, de servos de Cristo, que cresce no conhecimento do Senhor e de seus propósitos, que busca exaltar e refletir a glória de Deus para o mundo. Tem sido a nossa declaração de missão como igreja. Logo, a igreja é um conjunto de pessoas. A igreja é isto que está aqui. A terceira igreja batista de Lisboa está reunida desde sexta-feira à noite e vai estar reunida até domingo à hora do almoço, porque nós não vamos sair daqui, vamos aqui continuar, e onde estivermos, todos nós somos igreja e estamos juntos. Este conjunto de pessoas tem em comum uma experiência pessoal com Deus, uma experiência pessoal de salvação, uma experiência individual. Ninguém aqui tornou-se um crente em Cristo porque nasceu dentro de um lar cristão, porque nós não herdamos a nossa fé, pelo menos não no cristianismo bíblico verdadeiro. Se você nasce numa casa muçulmana, você é muçulmano. Se você nasce numa casa budista, você é budista. Se você nasce numa casa cristã, de cristãos bíblicos verdadeiros, você nasce lá, é pecador, condenado ao inferno. É triste, mas é a realidade da humanidade e precisa ter a sua experiência pessoal com o Senhor. Então, a igreja é um conjunto de pessoas que têm esta experiência pessoal, que um dia entendeu a sua situação como pecador e entendeu aquilo que Jesus fez por si, clamou pela presença de Deus, e o Senhor operou o milagre que nós não conseguimos explicar. E pela graça de Deus, o Espírito Santo deu algo de novo àquela vida. Ela nasceu de novo, ela começou outra vez. Este grupo de pessoas que entende desta maneira se junta para formar uma comunidade debaixo da direção da palavra de Deus e tem um compromisso de ajudar umas às outras
no caminho que nós temos que trilhar aqui de santificação. Isto é uma igreja. Isto é uma igreja. E porquê é que nós devemos unir a uma igreja? Que motivos existem para que nós façamos parte de uma igreja? A ideia vai crescendo em muitos meios de que nós podemos viver a vida cristã sem a igreja. Os irmãos provavelmente já ouviram pessoas lhes dizerem isso. E a igreja tem muitas falhas. Ai, coisa horrorosa, está cheio de gente, está cheio de pecador. É verdade. A nossa também, não é? São pecadores salvos, mas continuam sendo pecadores. Ainda não se libertaram totalmente das amarras do pecado. As pessoas confundem isto e confundem esta noção com aquilo que seria o seu compromisso com Deus. Então elas preferem viver a vida cristã sozinhos. E eles dizem, eu tive uma experiência muito desagradável, eu vi coisas na igreja que não deviam existir. É provável. Você só não viu coisas na igreja que não deviam estar lá se você chegou há muito pouco tempo. E se tem alguém que chegou há muito pouco tempo e ainda está deslumbrado com a igreja, eu espero que isto não venha a ser uma notícia triste, mas é verdade. Nós que já passamos um bocadinho mais, acabamos por descobrir. Porque o nosso inimigo é mau, e ele sempre consegue arranjar uma maneira de ter uma alavanca para atuar na vida de alguém, mesmo daqueles que são do Senhor, e dizer, e fazer, e responder, e reagir da maneira que não era o ideal. Então, certamente na igreja há coisas que não estão muito bem. Então o que é que acontece? Essa pessoa diz assim, não, eu tenho a minha Bíblia, eu posso fazer a minha oração em casa, e agora então, neste mundo individualista, que ainda por cima temos a net, e podemos assistir em casa, no nosso sofá, a hora que nós quisermos, não é? Na linguagem americana e na linguagem da net e dos filmes, de canais de filmes, é culto on demand. É? Na hora que eu quiser eu tenho o culto. Eu não preciso ser naquela hora. A hora que me apetecer, o dia que... hoje apetece-me um culto. Vamos lá ouvir o que é que o pastor tem para dizer. E assim fica realmente muito confortável. Mas será que nós precisamos e devemos nos unir à igreja? Bem, dar aos irmãos algumas razões. Primeira razão, irmãos, e provavelmente a mais importante de todas, é que a igreja, como nós acabamos de ler um texto bíblico, foi fundada por Jesus. Ela não é algo que surge depois de Cristo. Entendamos isto. Porque há pessoas que entendem erradamente, mas a igreja não existia no tempo de Jesus. Jesus ensinou uma coisa livre, tipo hippie, não é? Para a malta andar à vontade, fixe, amor ao próximo. Foi depois que Jesus foi embora que aqueles fariseus que se converteram criaram todo um sistema complicado e criaram a igreja, e a igreja não tem a ver com Jesus. Irmãos, o texto bíblico é muito claro. O Senhor Jesus diz aí, e nós acabamos de ler, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem edificou a igreja foi Jesus, não foram os apóstolos. O Senhor Jesus deixou a sua igreja estabelecida e preparada. O que acontece do Pentecostes, que nós costumamos dizer que é o nascimento, é serem cheios do poder para fazerem o trabalho de testemunho, mas a igreja estava ali reunida. Quando alguém diz que não precisa da igreja para viver a vida cristã, está dizendo no fundo, eu sei mais do que Jesus. Jesus edificou a igreja, mas eu sei mais do que Jesus. Além de ter edificado a igreja, o texto bíblico diz, o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Quando alguém diz eu não preciso da igreja, está desprezando aquilo que Jesus amou. Como é que você se sente quando alguém despreza algo que você ama? Já lhe aconteceu? Se calhar a todos nós já aconteceu. Uma música que você gosta, uma banda que você gosta, e você põe aquela música, aquele cantor, aquela banda para tocar, porque você ama, aquilo é algo que está no seu coração, e a pessoa começa a ouvir e diz, ai, coisa horrorosa, pá, muda lá isso. Custa, não é? Ou mostramos um quadro, sei lá, uma peça, ou vamos a um lugar que é um lugar especial para nós, e tivemos todo o cuidado de preparar aquela viagem para mostrar àquela pessoa, fecha agora os olhos, quando a gente chegar, agora podes abrir. Então, é isto? É uma faca no coração, é uma coisa que eu amo. E quando é uma pessoa que você ama, e a outra pessoa despreza a pessoa que você ama, e alguém tem coragem de dizer, eu não preciso da igreja. Jesus amou a igreja,
Amou ao ponto de dar a sua vida por ela? Irmãos, que não fiquem dúvidas. A ideia de que não há necessidade da igreja nasceu diretamente do inferno. Não tenha dúvida sobre isso. E tem sido implantada no coração das pessoas ao longo dos tempos, exatamente porque o inimigo faz uma festa cada vez que ele consegue pegar alguém que está na igreja e tirá-lo, porque ele sabe que esta pessoa fora da igreja vai perder o seu sentido, vai perder o seu valor, vai deixar de poder ser eficaz, vai deixar de ter o apoio, e tudo mais que acontece na vida da igreja, ele conseguiu. Quando nós nos convertemos, ele pode ter uma derrota, mas acreditem, irmãos, ele não desiste. A sua derrota, na cabeça dele, ele vê aquela derrota como momentânea. Caramba, desgraçado, agora está salvo, vai para o céu. Mas espera aí, mas tu não vais ser instrumento de Deus. Tu podes estar salvo, mas tu não vais ganhar outros. Tu podes estar salvo, mas vais continuar um bebê na fé. Podes estar salvo, mas Deus não vai te usar para abençoar e edificar. Irmãos, ele vai continuar tentando. Agora cabe a nós, como o texto diz aqui, o Senhor ia edificar a sua igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Porquê é que nós devemos nos unir à igreja? Porque Jesus fundou a igreja. Nós devemos nos unir à igreja porque ela nos ajuda, irmãos, nos abençoa, nos assegura no caminho da fé e da santificação. João, contando a história do Senhor Jesus e narrando aquele último dia, conta-nos a oração que Jesus fez pelos seus discípulos e por nós. Ele dizia em João 17, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Somos nós. O que é que ele orou? O que é que Jesus pediu para nós? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Irmãos, a unidade da igreja, quando nós estamos unidos na igreja e permitimos que o Senhor trabalhe em nós para que a igreja tenha esta unidade, ela tem um poder extraordinário de testemunho, irmãos. Aquilo que o mundo proclama e diz querer e que não consegue ter, porque só a igreja do Senhor pode ter, é algo que nós temos que mostrar. O mundo fala hoje em tolerância, em abertura, em todos terem direito à sua própria posição, em que as pessoas têm que ser respeitadas, mas na verdade não respeita nada nem ninguém, muito menos a igreja do Senhor Jesus. E cada um tem a sua posição e quer que a sua seja imposta aos outros. Na igreja do Senhor Jesus nós fomos quebrados do nosso pecado, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para compreendermos que nós fomos salvos pela graça, com a ação do Espírito Santo em nós, porque Ele faz isto em nós, nós podemos viver uma realidade de unidade com os irmãos que o mundo não conhece. Sabe o que é que isto faz, irmãos? Faz com que haja um ambiente de comunhão na igreja, que quando a pessoa vem do mundo e não conhece isto, atrai, toca. Mas o que é que tem aqui? Qualquer coisa aqui que eu não sei o que é, mas isto é bom, eu quero. Não sei se já vos aconteceu, mas eu já ouvi N pessoas dizerem isto e darem esse testemunho. Antes de se converterem, antes de entenderem o Evangelho, eu vou ali porque ali eu me sinto bem. Porque o tempo que eu estou ali me faz bem. Faz bem porquê? Porque há a presença do Espírito, há a presença de comunhão. Essa unidade seria básica na fé e seria básica no testemunho. Porque como João depois vai escrever na sua carta mais tarde, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Os apóstolos eram bem diretos na sua pregação. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sim, irmão, a igreja traz dificuldades na convivência. Sim, irmão, há pessoas na igreja que têm um temperamento que não é muito fácil para nós. Sim, irmão, há culturas, há formas de ver diferentes naquilo que é a realidade do povo de Deus que está reunido. Mas então, por causa disso, eu vou deitar fora a realidade e a bênção da igreja? O amor que eu digo ter a Deus deve-se manifestar no amor ao próximo. Se eu não sou capaz de amar para viver em paz e abençoar aquele que diz que tem a mesma experiência de salvação que eu e o mesmo Espírito no seu coração, como é que eu vou fazer isso no mundo, irmãos? Então a minha fé, aquilo que eu declaro, realmente vale muito pouco. Para nós podermos crescer e nos mantermos fiéis, firmes na fé, nós precisamos de uma comunidade. Por isso é que o Senhor nos deu a comunidade.
Porque através dela nós somos exortados, animados, consolados, incentivados, nós juntamos força. Todos nós sabemos que a união faz a diferença, não é? O laço, quando tem 3, é muito mais difícil de quebrar quando está um sozinho. E por isso nós devemos estar unidos à igreja. Devemos estar unidos à igreja, irmãos, para evangelizar o mundo. O desafio do alcance mundial é muito grande e é o desafio que o Senhor deixou à sua igreja. A unidade seria uma das maneiras de alcançar. Como é que nós vamos alcançar o mundo sozinhos? Mas nós o fazemos como igreja. Como igreja. Como igreja nós temos a capacidade ou a condição no Senhor de dar testemunho, de orar e de contribuir e de alcançar lugares que nós nunca conseguiríamos sozinhos. E então, como igreja, nós podemos fazer coisas que sozinhos nunca íamos conseguir fazer. E podemos chegar através da nossa oração, das nossas ofertas, da nossa participação em tantos lugares distantes. Nossa igreja tem esta experiência de participar na oração e no sustento de obreiros em lugares tão distantes do mundo. O fazemos como igreja, como unidade em Cristo. E esta é uma das razões fortes para nós fazermos parte da igreja. Fazemos parte da igreja para edificar o corpo. Já falei aqui sobre a realidade dos dons. 1 Coríntios 12 dá esta ideia muito linda e muito bonita. Talvez o irmão tenha um dom maravilhoso. E para que é que ele serve? Para que é que serve o seu dom? Extraordinário. Peguemos um dos elementos do nosso corpo que nós mais valorizamos. É daqueles que é mais notáveis e possivelmente você já recebeu alguns elogios por causa dele no seu caso pessoal. Os nossos olhos. Os nossos olhos são uma coisa extraordinária, não é? São fantásticos. Os nossos olhos... eles conseguem, não é, captar uma quantidade de imagens. Os irmãos estão agora, não é? O que os irmãos estão a fazer agora é uma coisa, explicar isso em termos científicos ia dar muito trabalho, não vou fazer porque também ia cansar os irmãos, mas é fantástico o que os nossos olhos fazem e nós admiramos muito os olhos e prezamos muito os olhos. É uma grande tristeza quando o médico diz a alguém: você vai perder a vista. Ai, não pode ser. É uma coisa que nos marca muito quando alguém fica cego. É muito triste. Porque a visão é uma coisa tão importante. Ela faz uma diferença enorme nas nossas vidas. Mas, meu irmão, eu não sei se você sabe, mas os seus olhos não veem nada. Eles são fantásticos, são extraordinários. São desenvolvidos de uma forma fabulosa pelo Criador, para captarem toda esta informação que tem a ver com imagens e com luz e etc e tal. Mas os seus olhos não veem nada. Quem vê é o seu cérebro. Porque as imagens que entram pelos seus olhos têm que ser interpretadas. E é lá atrás, no cérebro, que tudo aquilo que chega lá como estímulos nervosos vai ser interpretado e vai fazer uma imagem. Olhos maravilhosos, se não estiverem no corpo, não servem para nada. Irmãos, todos nós recebemos dons. Uns dons são mais visíveis do que outros, são mais perceptíveis do que outros. Mas os nossos dons servem apenas para uma coisa: para estar no corpo. Identificando qual é o meu dom, qual é o meu talento, o que é que Deus me fez, e usar isto para abençoar os demais. Nós crescemos na fé, nós crescemos no caminho da santificação através do dom dos outros. E nós ajudamos os outros a crescer na fé e na santificação através dos nossos dons. É dar e receber. E isto faz com que nós fiquemos fortalecidos. O autor da carta aos Hebreus dizia: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos no amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O problema de deixar a igreja não é novo. No tempo em que o autor dos Hebreus escreveu a carta, já havia gente com a mania de que podia deixar a congregação. E já naquele tempo ele dizia: não façam isso, mas mantenham-se na unidade, abençoando, estimulando, perdoando, amando, estimulando, consolando, edificando uns aos outros.
Nós fazemos parte da igreja e devemos fazer parte da igreja para a glória de Deus. Foi Jesus que deixou esta orientação bem clara. Ele disse assim: resplandeça o quê? A vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tudo é colocado no plural, não é no individual. Para que possam ver as vossas obras. Nós devemos brilhar individualmente, mas em conjunto nós brilhamos de uma forma diferente. Nós precisamos brilhar individualmente e em conjunto. Pedro enfatiza que a vivência cristã deve ser um testemunho da vida da igreja, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, plural, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. O louvor comunitário, a atividade comunitária, o testemunho comunitário tem um peso e um significado diferentes. Há muitos povos no mundo que já entenderam isto. É por isso que dentro da religião muçulmana, por exemplo, é obrigatório fazer uma peregrinação a Meca. Se o irmão conhece algum muçulmano que já foi a Meca, pergunta a ele. É uma experiência muito interessante. Primeiro, porque vai criar um laço com essa pessoa, porque ela vai ficar muito feliz de lhe dizer, de lhe contar a sua experiência de peregrinação a Meca. Segundo, porque você vai aprender ali muita coisa, vai ter uma lição ali significativa. Quando um muçulmano vai a Meca, irmãos, aquilo muda a sua forma de viver. Eu ouvi mais do que um muçulmano dizer claramente: a minha visita à Meca mudou a minha vida. Sabem porquê, irmãos? Comunidade. Aquilo que eles chamam a Ummah, é a grande comunidade. O significado de chegar num local onde há milhares e milhares de pessoas, todas vestidas da mesma maneira e fazendo os mesmos gestos e usando a mesma linguagem e orando as mesmas palavras. Irmãos, isto tem um poder, isto tem um significado na vida das pessoas extraordinário. O indivíduo vai, ele até era um muçulmano fraquito, ele vai porque assim, pagaram-lhe a viagem, muitas vezes na África subsaariana, onde nós estávamos, eles não tinham dinheiro, eram as instituições árabes que normalmente pagavam as viagens a grupos que iam. Eles iam porque, enfim, ver o que é que acontece é um bocado divertido, mas eles voltavam abalados, irmãos, e de tal maneira vinham abalados, pelo menos na minha região onde eu estava, que a partir do momento em que tinham feito a viagem a Meca, o nome deles mudava. E o nome deles passava a significar alguém que já foi a Meca. Então, quando se dizia o nome daquela pessoa, ok, este já foi, este a gente já sabe que foi. O inimigo sabe a importância da comunidade e depois leva a igreja em Cristo a dizer: não, nós não precisamos da igreja, podemos viver como nós quisermos, porque não há necessidade disto para nada. Muito bem, vimos o que é uma igreja, vimos porque é que nós precisamos dela e o que é que envolve fazer parte da igreja. Então, partilhar com os irmãos também rapidamente, como eu prometi, algumas coisas que fazem parte daquilo que é a comunidade. Nós entendemos como batistas que ser membro da igreja começa pelo rito de testemunho e de entrada na comunidade para nós, que é o batismo. Às vezes as pessoas dizem assim: o casamento é só um papel. O batismo não é só um rito e o casamento não é só um papel. O casamento é o momento em que se faz uma aliança, em que se assina um acordo, em que publicamente se vai diante das pessoas dizer: agora sou eu e ela, e só eu e ela e eu, ponto. Um casal, quando participa de uma cerimónia de casamento, eles entram com um estatuto e saem com outro. Desculpa, e morar juntos não é a mesma coisa. Você junta pessoas e diante daquelas pessoas você declara: a minha situação agora é esta. Antes de entrar aqui eu era solteiro. Podia até viver com alguém, mas o dia que isso desse para o mal, cada um ia para o seu caminho, não havia compromisso, não havia aliança, não havia algo que tinha sido acordado entre nós. Mas agora não, nós entramos aqui duas pessoas solteiras e saímos daqui um casal, saímos daqui passamos a ser um do outro de uma forma única e as pessoas são testemunhas de que isso mudou. E há símbolos até externos, como uma aliança que é colocada para dizer: agora eu tenho alguém, tenho dono, não vale a pena pôr o olho não, já está comprometido, já foi tomado, ponto final. O batismo é uma maneira de nós darmos ao mundo esta informação: eu sou de Jesus, eu tinha uma vida antes de Cristo, morri para essa vida, fui enterrado, levantei para uma vida nova, a minha vida é outra, a minha vida agora pertence ao Senhor. O batismo não era uma invenção do tempo de Jesus, ele já existia, Jesus deu-lhe um novo significado, o apóstolo Paulo desenvolve este significado na carta aos Coríntios, e nós batistas que
iniciamos naquele momento da Reforma Protestante em que há um voltar à palavra do Senhor, demos esta ênfase na necessidade do batismo de consciência, porque o batismo mais usado naquela altura era o batismo dos bebés. O bebê não sabe o que está a fazer, não está a tomar uma decisão. É um testemunho dos seus pais, não pessoal. E nós entendemos que ele tem que ser um testemunho nosso, pessoal. Eu estou dando o meu testemunho de compromisso com o Senhor. Fazer parte de uma igreja implica numa declaração de fé, que atesta a nossa conformidade com esta comunidade. A minha igreja tem uma declaração de fé, a declaração de fé batista, que diz isto, eu assino por baixo. É nisto que eu creio, é isto que está dentro do meu compromisso. É por isso que a nossa igreja tem, entre outras coisas, uma classe de integração para quem vem de igrejas diferentes da nossa, que não são igrejas batistas, para entenderem bem, ok, o que é que vocês creem? A nossa declaração de fé é esta, concorda? Ok. Assina por baixo, muito bem. Então venha fazer parte da nossa igreja. Pode-se tornar um membro como nós. Assistência regular, sim. Alguém que diz que é membro, mas não aparece. Eu sou membro do corpo. Onde é que o seu corpo está? O meu corpo está lá em Setúbal. E você está aqui em Lisboa, como é que é? Que história é essa? A mão está sozinha passeando por Lisboa. Não, mas o meu corpo está lá em Setúbal, eu faço parte daquele corpo lá. Não faz. Você não faz. Você finge que faz, ou acha que faz, mas na verdade não faz. A nossa participação nos cultos é parte do nosso compromisso com a igreja, quando nós dizemos que somos parte deste corpo. A participação na ceia do Senhor é o segundo rito que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Ele só nos deu duas ordenanças, o batismo e a ceia. Ele disse aos seus discípulos, não é? Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai. E ao estabelecer a ceia, ele disse, fazei isto para lembrar de mim e para anunciar a minha morte até que eu venha. E nós cumprimos. Se o rito do batismo é o rito de entrada na igreja, o rito o momento da ceia do Senhor é o rito de comunhão, de integração, em que nós ali juntos, por sermos parte da mesma família, chegamos à mesa do Senhor, à mesa de Deus. Uma participação saudável e coerente nas assembleias, com ênfase no saudável e coerente. Os batistas são democratas, para o bom e para o mau. E eu digo aos irmãos que para o bom e para o mau. E confesso aos irmãos que de vez em quando tem uma costela aqui que quer saltar fora, não é? Virar presbiteriana ou outra coisa assim do género. Porquê? Irmãos, porque às vezes as nossas assembleias, o bicho faz a festa. Alguém que não participa, alguém que não está integrado, alguém que não abençoa, alguém que não contribui, mas tem o direito de chegar na assembleia e falar bobagem, não é? E falar tolices, e prejudicar, atrapalhar. É verdade. Nós somos democráticos, para o bom e para o mau. No bom, nós podemos dizer sim, somos democratas porque nós damos oportunidade aos membros de darem as suas opiniões, tomamos as nossas decisões pela maioria. É o ideal? Não, irmãos. Não sabe qual é o ideal? É tomarmos decisões por unanimidade, convencidos do Espírito Santo que é aquilo que Ele quer para nós. Mas isso é muito complicado, não é? Porque um acha que o Espírito diz isto e o outro acha que o Espírito diz aquilo. Então, não sendo possível o ideal, nós usamos o melhor mais próximo, que é orarmos com seriedade, nos informarmos com seriedade e votarmos com seriedade. Por isso é que dizemos aos irmãos que a nossa participação deve ser saudável e coerente. Oração regular, individual e em grupo. Membro da igreja, que é membro da igreja e nunca ora pela igreja. Você é membro da igreja e nunca ora pela igreja? Como é que é isso? Você diz que é a sua família em Cristo, mas não ora pela família, não intercede pela família. Não tem noção das necessidades e das dificuldades que a família está a viver. Faz parte da nossa presença como membros, participar, mas orar individualmente e em grupo. Eu aproveito para dizer aos irmãos, nós temos vários momentos de oração na nossa igreja. Temos, por exemplo, todos os domingos de manhã às 9 horas, uma reunião de oração. É curto, é só das 9 às 9h30, mas é uma bênção. É um tempo em que nós podemos estar ali. Nas quartas-feiras, nós iniciamos a nossa reunião, antes do estudo bíblico, nós temos um período de oração. Também é curto, mas é um período de oração como igreja. Também é uma bênção. De 15 em 15 dias, nós temos um período que os irmãos podem aproveitar estando ali na igreja, sendo possível, irem em jejum, estarem ali, mesmo que não vão em jejum, mas estarem ali em oração, durante um tempo um bocadinho maior. Nós temos vigílias de oração. A próxima vai ser no dia 26
Sexta-feira, às 8 horas, direção dos nossos diáconos. Por último, irmãos, fazer parte da igreja significa a minha contribuição fiel para a obra. Sim. Eu deixo de dizer aos irmãos, o dízimo não é uma questão de doutrina, o dízimo é uma questão de fé. Fé. A coisa está difícil, não está? Economicamente falando, a coisa está difícil. É difícil chegar no fim do mês com 100% do que eu ganho. Como é que eu vou chegar com 90%? É uma questão de fé. Porque a experiência daqueles que são dizimistas é de que com 100% eu não conseguia chegar no fim do mês, com 90% o dinheiro sobra. Não me perguntem como. É só experimentando. É uma questão de fé. E deve ser uma questão de alegria. Deve ser uma questão de coerência, da participação daquilo que é o trabalho. O dízimo que foi estabelecido pelo Senhor nos permite ter uma participação igualitária. Ninguém pode dizer que dá mais do que o outro. Ninguém pode chegar numa assembleia e levantar assim, eu devo ter direito a mais votos porque a minha oferta para a igreja é maior. Você dá mais porque você ganha mais, por isso é que os seus 10% são mais. Eu dou tanto quanto você porque eu também dou 10%. Estamos no mesmo nível, estamos em igualdade. Deixa de haver oportunidade para as pessoas se esticarem. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa que, não sendo necessariamente uma obrigação, pode ser uma grande bênção. E na nossa realidade, na realidade da nossa igreja, nós temos tentado que assim seja. Ser membro da igreja deveria envolver a participação num grupo familiar. Os grupos familiares foram criados, entre outras coisas, para o crescimento da nossa comunhão. Eles servem para 4 alvos e quem faz parte dos grupos familiares sabe isso, porque é fácil guardar os 4, porque é café. Café, C-A-F-E. Comunhão, adoração, fortalecimento e evangelismo. Para isso serve o grupo familiar. É um grupo onde eu tenho menos gente e por isso eu vou poder conhecer melhor. Eu não consigo conhecer 300 pessoas na igreja, mas eu consigo conhecer aqueles 8 ou 10 que estão no meu grupo. E eu sei quais são as suas necessidades em especial. Irmãos, participar do grupo é uma bênção. Aqui eu dou o meu testemunho da participação do meu grupo. Quantas respostas de oração temos tido no nosso grupo? Quantas respostas de oração? Como o Senhor tem, não é, usado aquele tempo ali, em que nós conversamos e nós revivemos aquilo que foi o texto meditado no domingo, e nós trocamos outra vez impressões, e nós vamos um bocadinho mais fundo, e conhecemos e sabemos e vivemos naquela expectativa. E então como é que foi a entrevista? Então o que foi não sei o quê? E aquele problema de saúde, e não sei o quê. E o Senhor vai respondendo. É tão bom, irmãos, é tão bonito. Eu dificilmente vou conseguir ter isto com 300 pessoas. Mas com os 10, 12 do meu grupo nós podemos ter. E eu incentivo o irmão, se não faz parte ainda de um grupo, procure o grupo mais próximo. Se não há nenhum grupo próximo de si, então venha falar comigo. Vamos começar um grupo novo. Está disponível para abrir a sua casa? Ei, pastor, todas as semanas ter a porta aberta. Todas as semanas fazer da sala da sua casa a igreja de Jesus. Todas as semanas permitir que o Espírito Santo possa agir de um modo especial na sala da sua casa. Gastamos tanto tempo na sala da nossa casa vendo televisão que não tem benefício nenhum para as nossas vidas e às vezes prejudica-nos imenso. Transforme-a num local de bênção, de edificação e de salvação. E vou terminar. Eu comecei dizendo aos irmãos que a igreja nos Estados Unidos está vivendo um momento de dificuldade. Houve uma redução de 30% daquilo que é a presença das pessoas. E alguém pode dizer assim, a igreja no mundo ocidental vai desaparecer, está a minguar, está a enfraquecer-se. Dizer aos irmãos que todos os estudos mais recentes feitos pelos sociólogos, todas as previsões demográficas afirmam categoricamente que a igreja no mundo ocidental vai crescer. Mas como assim? A igreja está indo para trás. Estava, irmãos. Estava. Porque esses estudos que demonstram que há esta realidade na igreja também mostram que a igreja está tendo uma viragem significativa. As igrejas que perderam a participação são sobretudo as igrejas que não foram capazes de entender a realidade daquilo que está a viver. São igrejas históricas e clássicas, onde as pessoas continuaram a ser membros da igreja só porque nasceram naquela denominação. Essas não vão longe. As igrejas que estão a crescer são igrejas em que há uma ênfase naquilo que é a experiência de cada um e na contribuição e na participação. Estas estão a crescer. As igrejas que escolheram o caminho da liberalidade, as igrejas que resolveram abrir para poder viver dentro da realidade do mundo moderno, essas vão desaparecer, porque elas estão diminuindo passo a passo. Igrejas que abriram
e seguiram a agenda do feminismo, do homossexualismo e etc. e tal, essas, irmãos, estão praticamente fechando as portas, porque elas estão tão parecidas com o mundo que não atraem absolutamente nada. São as igrejas conservadoras, por incrível que pareça, que estão tendo a capacidade de crescer mais, porque a sua diferença é sal e é luz no mundo, e foi isso que o Senhor nos chamou para ser. Também, porque no mundo ocidental onde nós estamos, está claramente definido pelos sociólogos que as famílias religiosas, e aqui é religioso no geral, mas envolve os religiosos cristãos também, têm mais filhos. É curioso, mas os religiosos têm mais filhos do que os que não têm religião. Os sociólogos já perceberam isto. Porque o não ter religião faz com que as pessoas tenham uma vida extremamente egoísta e individualista. Não querem ter filhos, que vai estragar a boa vida. Enquanto que os religiosos têm uma perspectiva diferente. Então eles estão tendo filhos. E isso faz parte do crescimento da igreja. Também, porque o mundo ocidental está a ser invadido por uma onda de imigração. E a imigração está vindo de onde, irmãos? Está vindo da África, está vindo da Ásia, está vindo da América Latina. Nas últimas décadas, irmãos, o Evangelho cresceu na Ásia, na região do Sudoeste Asiático, de 1,2% para 10,9%. Nesse mesmo período, o Evangelho cresceu na América Latina de 9, qualquer coisa por cento para cerca de 30% da população. Nesse mesmo período, o Evangelho cresceu de 10% para quase 50% na África, abaixo da Nigéria. Esses países estão mandando gente para cá, irmãos. E os que estão chegando são cristãos. A igreja não vai diminuir no mundo ocidental. Ela vai crescer. Ela vai ser diferente, mas ela vai crescer. Não sei se os irmãos viram a notícia, mas houve um grande sínodo da igreja anglicana feito na África. E aquilo que é a representação de 80% da igreja anglicana no mundo, que é a igreja anglicana que está na África, na América Latina e na Ásia, rompeu com a liderança do arcebispo de Canterbury, que era o seu líder universal. Porquê? Porque lá na Inglaterra eles aceitaram a homossexualidade. Eles aceitaram bispos mulheres. E estes cá do sul disseram assim: isso não está na Bíblia. Nós não queremos isto. Nós não concordamos mais com a vossa liderança. Por isso, irmão, está difícil para nós? Está. Vai facilitar nos próximos tempos? Não. Porque nós temos governos nos Estados Unidos e na Europa que estão impondo uma agenda ideológica que é contrária à palavra de Deus, que é contrária à lei do Senhor. E nós temos que nos preparar. Mas, por outro lado, não desanime, meu irmão. O Senhor é Deus da história. Estamos a viver este momento é porque Ele nos capacitou para estar aqui agora e nós podemos fazer a diferença. Somos a Igreja de Jesus, temos uma razão para fazer parte daquilo que Ele edificou e amou. Temos razões muito claras para ser parte desta e sabemos o que é que isto significa. Que o Senhor nos dê alegria na sua participação. Amém? Quem é que importa? Quem é que importa? Quem é que importa? Deus somente importa. Os irmãos já aprenderam? Então agora eu quero ouvir, mas fiquem de pé, que é para não dormirem. Já estamos acabando. Somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Acima de tudo e de todos, aqui nós vimos render louvores. Queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé, bondoso, justo e verdadeiro. Aqui nós vimos render louvores.
Queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé. Bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Deus, somente importa que teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus, somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e de todos. Aqui nós vimos render louvores. Queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé. Bondoso, justo e verdadeiro, aqui nós vimos render louvores. Queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé. Bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Confiamos em ti, esperamos em ti, nos rendemos a ti em adoração. Confiamos em ti, esperamos em ti, rendemos a ti em adoração. Aqui nós vimos render louvores. Queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé. Bondoso, justo e verdadeiro, aqui nós vimos render louvores. Queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé. Bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela realidade da igreja. Te louvamos porque tu sabias que nós precisávamos dela e por isso nós te agradecemos pela igreja que tens nos dado, pela igreja da qual nós fazemos parte. Faz-nos bênção na nossa igreja e continua a fazer dela bênção para nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.